E aí, rebanho, como é que vocês estão? Depois de muito tempo, estou aqui aparecendo quase como um Daniel Fraga para falar um pouco sobre o que aconteceu comigo nesses últimos 5 anos. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês pelas mensagens de carinho, pelas mensagens de apoio, por todas as vezes que eu abro o canal e vejo comentários de pessoas dizendo: volta a postar alguma coisa, comenta sobre livros, comenta sobre alguma coisa que está acontecendo e tal. E inclusive eu até tentei voltar no final de 2022, início de 2023, mas não deu certo porque eu não estava pronto ainda. Eu não tinha amadurecido, não tinha finalizado algumas jornadas que precisavam ser finalizadas para eu poder voltar aqui e aparecer para vocês. Só que eu sinto que finalmente esse momento chegou, tá? E eu quero contar para vocês um pouco sobre toda a minha jornada, sobre tudo que aconteceu e vou tentar trazer o máximo de detalhes possível. Talvez esse vídeo seja muito longo, mas isso aqui é um projeto meio que piloto para coisas que estão por vir, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que hoje em dia eu não sou mais libertário. Hoje em dia eu sou um anarco-comunista, cristão, esquerdista, direitista, bolsonarista, lulista ao mesmo tempo, tá? Brincadeiras à parte, hoje em dia eu sou muito mais libertário, muito mais intransigente, muito mais radical e extremista do que antes, mas isso de uma forma muito boa, porque se distanciar de tudo aquilo que você acha que faz mal já é ser bem extremista, só que de uma forma que eu considero que é muito positiva, tá? Vou falar sobre isso mais pra frente, não sei se nesse vídeo. Enfim, eu não fiz roteiro, eu só vou contar realmente todas as coisas como aconteceram pra vocês. E é isso, tá? Eu posso dizer pra vocês, depois de muito que eu li, depois de muito que eu estudei, depois de muito que eu pesquisei, que eu já nasci uma criança meio depressiva, tá? E quando você junta fatores biológicos, genéticos, com fatores sociais, fatores ambientais, fatores familiares, ou seja, e tudo isso aí converge para o mesmo ponto, pode ser que venha uma depressão braba no futuro. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já era uma criança que tinha pulsões de morte. Eu já pensava em não estar vivo, em estar desvivido, desde criança, durante muitos anos. Só que eu não, eu era criança, eu não entendia esse pensamento e só fui seguindo minha vida, tá? Quando chegou ali em meados de 2019, eu tava muito mal da cabeça. Muito mal da cabeça mesmo. Especificamente ali, na metade do ano de 2019, eu tava mal pra caramba, velho. Eu tava tão desgastado mentalmente e fisicamente que as pessoas do meu trabalho, mesmo sem dialogar comigo, chegavam assim pra mim e só perguntavam: cara, você está bem? Tem alguma coisa acontecendo com você? E realmente tinha, eu tava chegando no ponto máximo do absurdo de não estar tancando mais nada. E aí, isso começou a afetar muito mais o meu relacionamento, que já não era saudável já há algum tempo, porque eu não conseguia dialogar, não conseguia me expressar, não conseguia me sentir bem na maioria dos momentos. Se tivesse muita gente ao redor, eu já ficava mal. Eu machucava as pessoas porque eu não sabia lidar com as coisas. Então, hoje em dia, eu tive que trabalhar muito com isso. Então, falar coisas fora de hora, ou não falar quando era necessário falar, ou ter problemas para me comunicar e expressar o que eu sentia, estavam desgastando não só o meu relacionamento amoroso, mas também outros relacionamentos. Até porque até minha criação dentro de casa já não foi uma criação muito comunicativa. E inclusive isso foi uma das causas de eu não me sentir muito confortável para falar sobre muitas coisas da minha vida, tá? Principalmente com meus pais, com meus amigos, enfim. Quando chegou no começo de 2020, ali nas primeiras semanas, antes das primeiras semanas de pandemia mesmo, do negócio ficar louco, caótico, eu finalizei meu namoro, tá? Eu já sabia que minha namorada não queria mais ficar comigo porque eu não era mais uma pessoa boa para se conviver, sabe? Encontrar com a pessoa, passar 2 ou 3 horas com a pessoa e não conseguir expressar uma palavra e quando expressar ter alguma raiva e acabar soltando essa raiva naquele momento ali, não era uma coisa saudável, era uma coisa que estava acontecendo recorrentemente. E ao ponto ela chegar pra mim e falar: eu não sei mais, eu te amo, mas eu não sei mais quem eu vou encontrar quando eu te vejo, sabe? Então foi algo muito desgastante pra nossa relação. E aí eu já sabia que ela não queria ficar mais comigo, mas eu também não tinha coragem de encerrar. Ali eu não sabia como encerrar, afinal de contas foi meu único namoro. E aí eu tomei num ato meio desesperado, não saber como agir. Eu peguei Clube da Luta, coloquei num pendrive, levei pra casa dela e a gente ficou assistindo a tarde toda ali o Clube da Luta. Quando acabou o filme, é um filme que até hoje me encoraja bastante. Eu nunca expressei isso é, assim publicamente, mas algumas coisas realmente impactam a gente. E Clube da Luta eu acho que é um filme
muito importante para muita gente, mas não teve, acho que para a maioria não teve nenhum impacto assim pontual. Nesse caso para mim teve, porque assim que finalizou o Clube da Luta, eu olhei para ela e perguntei: "Você vai ficar comigo mesmo?" E aí ela tava começando uma loja e eu lembro que tinha um tipo um cavalete para pendurar roupa e tal, e eu apontei para trás e eu falei: "Eu quero participar daquilo ali, daquele empreendimento que ela tava começando e tal, porque era o que eu queria para nossa vida e tal." E ela se pôs a chorar e simplesmente falou: "Não dá mais." E naquele momento a gente se despediu, a gente encerrou o relacionamento ali. Eu fui seguir minha vida. Só que eu achava que tava tudo bem ali nos primeiros dias, que eu, tipo, eu sou um cara frio e vou tancar. Só que a depressão, velho, ela acontece de formas muito curiosas e de formas muito diferentes para cada pessoa. Quando passou uns 2 ou 3 dias, aí tudo que tava travado, eu aponto para cá pro coração, mas tipo, tudo que tava aqui preso começou a sair. E não saiu bem, sabe? Assim como uma crise econômica é a cura para mais escolhas, para o mal investment, para incentivos errados que surgem na economia, a crise é isso, é um processo de cura. Eu particularmente acho que muitas crises depressivas também são parte de um processo de cura de coisas que você precisa pôr para fora para poder se desenvolver, para poder melhorar, sabe? E hoje em dia eu enxergo isso, mas naquela época era muito difícil. Eu tive bons amigos que me ajudaram absurdamente. Vocês devem lembrar de um vídeo que eu postei aqui uma vez de um comunista que me abordou no terminal de ônibus. Eu tava lendo Hope e tava de cabeça baixa, tava usando uma camisa do Rothbard escrito Inimigo do Estado. E do nada eu vejo uma mão assim no meu campo de visão apontando pra mim dizendo: "Tu é bolsonarista, tu tem cara de ser bolsonarista." Foi mais ou menos assim essa história, o vídeo tá aí. E aí, naquele período ali, poucas semanas antes, eu tinha conhecido um amigo meu, que até hoje é um dos meus melhores amigos. O cara é psicólogo e pós-graduado em prevenção ao suicídio. Eu conheci aquele cara poucos meses antes da loucura acontecer. Então, no primeiro momento, quando eu tinha picos de euforia e depressão em um tempo muito curto, aquele cara me ajudou absurdamente, porque eu conversava com ele pelo WhatsApp e, tipo, cerca de 2 minutos de conversa, ou sei lá, menos 1 minuto de conversa, eu era o cara mais esperançoso do mundo e mais eufórico do mundo. E logo em sequência, eu era o cara mais deprimido e triste do mundo. E aquilo era um absurdo. Eu não conseguia controlar aquele mix de sentimentos e sensações, porque era euforia e depressão muito rápido. Era um negócio, ó, altos e baixos ali, extremamente rápido. Tipo, eu não consigo pensar em uma punição pior para alguém do que isso, porque a sua própria mente tá meio que em constante guerra ali. E não é uma guerra que cessa, é uma guerra constante, sabe? E aí nas primeiras semanas foi muito difícil, até para explicar para os meus pais como é que estava acontecendo, tudo e tal. Nunca fui uma pessoa, eu não fui uma pessoa que foi criada numa família muito comunicativa, muito religiosa e rígida quando eu era criança e depois foi se tornando menos. Mas no início, até para poder falar, para poder explicar o que estava acontecendo, não dava, era muito difícil. E aí, quando eu dei um tilt lá, aí meu pai percebeu que realmente o negócio tava doido, tá ligado? Que realmente não era brincadeira, não era frescura, era negócio doido mesmo, tipo assim, de eu passar meses em cima, meses não, mas tipo, passar dias, confundir aqui as ideias, tipo, eu passar dias em cima da cama sem querer comer nada ou sem beber nada, porque eu não ia me churrascar, mas eu não queria mais estar vivo e sabia que se eu ficar só deitado em cima da cama, em algum momento, ah, eu ia de arrasto pra cima. E aí, eu, tipo, uma parte de mim queria lutar, a outra parte não queria mais. E até hoje isso é meio assim. Mais pra frente eu quero falar sobre isso, mas chegou o momento de eu dizer assim, cara, eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, mas não dá. E aí foi onde amigos meus souberam do que estava acontecendo e passaram a me ajudar de uma forma que eu posso dizer pra vocês que eu tenho bons amigos, porque eles estavam comigo desde a minha infância e no momento crucial da minha vida que eu precisei de ajuda, todos eles apareceram pra me ajudar. Não são muitos. Eu tenho uns 7 ou 8 amigos assim que são muito próximos. E esses caras me ajudaram de uma forma absurda, velho. Absurda, absurda. Que hoje em dia eu tô aqui por conta da minha família, que mudou bastante. Mas antes da minha família ali me dar o apoio que eu precisava, os meus amigos chegaram primeiro. Sabe? Porque no final das contas, família é tudo muito complicado. Com família é tudo muito complicado.
A família acha que sabe o que é melhor pra você, o que você precisa e tal, simplesmente porque tá ali junto de você todos os dias, mas muitas vezes eles não te conhecem, não sabem quem é você de verdade. Porque você não cria essa intimidade durante o seu desenvolvimento como pessoa com eles, mas com os amigos muitas vezes sim. Então eu podia desabafar com meus amigos escutavam, não me julgavam, só escutavam. Não falavam nada, só escutavam e diziam, pô, mas você vai melhorar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E vamos praticar exercício, vamos sair de casa, vamos correr, vamos fazer alguma coisa. Aquele período da pandemia ali inicial não dava para ir para academia, porque tava meio que tudo fechado, tava tudo meio caótico. Então, cara, vamos correr, vamos fazer caminhada, vamos praticar exercício, vamos fazer qualquer coisa. E a sensação que eu tenho hoje em dia é que eu reconheço neles um certo grau de urgência, tipo, não deixa Alisson sozinho. Porque ninguém sabe o que é que ele pode fazer do jeito que ele tá. Muita coisa foi acontecendo e tal. Meu avô parou de trabalhar por causa da pandemia, só que meu avô trabalhava com a família. Era uma das coisas que mais fazia meu avô se sentir vivo naquela época. E quando ele parou de trabalhar, ele foi meio que definhando, sabe? Ele era um cara muito forte. Ele era um cara que tinha uma vida. Não era um cara senil, tá? Ou ele tinha um grau de senilidade muito baixo. Era um cara que ele conseguia, tipo, ter uma vida normal com seus 80 e poucos anos. Acordava de manhã, tomava café, ia trabalhar, chegava à noite, ia no bar, tomava uma dose de cachaça, ia para casa, jantava, assistia seu jornal, ficava até tarde conversando. Cara, era um cara que tinha uma vida normal, sabe? Mesmo para a idade dele. Até, tipo, muito acima da média. E quando foi chegando ali, em meados de agosto, ele tava ficando muito mal, muito mal, muito mal. Ele tava muito triste, sabe? Eu particularmente acredito que foi a tristeza que tomou conta do meu avô e que enfraqueceu ele a ponto dele não querer mais estar vivo e dele dizer assim, dele se desligar, sabe? E aí meu avô teve um aneurisma e veio a falecer no dia que eu faria 8 anos de namoro. E aquilo ali, naquele dia específico, eu tinha esquecido que aquela data era essa, sabe? E aí quando eu vi meu avô sendo velado, aí eu lembrei, putz, hoje era o dia que eu faria 8 anos de namoro. Mas nesse período eu já estava bem melhor. Meus pais não queriam me falar da situação do meu avô porque achavam que eu ia ficar muito pior. Só que eu já estava bem melhor, eu estava me cuidando e tal. E sendo bem sincero, eu sempre fui uma pessoa que lidei bem com morte. Porque eu sabia que ia chegar o tempo do meu avô, da minha avó, dos meus pais, meu tempo. Então com isso eu tô de boa. Até por ter essa questão do pulsão de morte desde criança, sabe? Pensava nisso desde criança. Então aí ele acabou falecendo e eu continuei minha busca por tentar melhorar, sabe? E sabe aquele pack total de desenvolvimento pessoal, no FEP, banho gelado, blá 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 blá? Então, eu fiz tudo isso, cara. Depois que meu namoro acabou, eu passei uns 5 meses sem nem olhar para nenhuma mulher. Até que eu acabei encontrando uma amiga minha ah, de adolescência e tal, e a gente acabou saindo algumas vezes, ficou, etc, etc. Mas aí só isso, tá? Mantive-me no NoFap ali até mais ou menos o final do ano, que foi quando eu encontrei uma outra moça e que eu até hoje sou muito amigo dela, a gente acabou ficando algumas vezes. E aí, velho, enfim, foi quase um ano aí zerado, tá ligado? E isso, e eu vou dizer pra vocês, funciona, tá? Tem muita coisa que funciona, mas você tem que saber o que funciona pra você e também não vai funcionar nada de forma exagerada, você não vai criar superpoderes, mas é uma coisa que vai te fazer bem, sabe? Seu corpo busca evoluir, busca melhorar. Eu acho que dá pra ver que eu mudei bastante nesses últimos anos. E muitas coisas foi colocando essas paradas em prática, sabe? E aí, no dia seguinte ao falecimento do meu avô, que era o dia que eu faria 8 anos de namoro, eu descobri que minha ex-namorada tinha casado naquele dia. Eu fiquei, porra, caramba, que foi um choque. Hoje em dia eu não vejo nenhum problema nisso, porque ela só seguiu a vida dela, ela viu o caminho que ela tem que seguir, seguiu, e eu segui o meu caminho. Foi um caminho totalmente diferente. Hoje em dia hoje em dia as coisas estão muito bem, passou-se muito tempo, e hoje em dia muita coisa não importa mais. Acho que é como Heráclito falava, a única mudança, a única permanência no universo a única constante do universo é a mudança e a gente vai mudando e muita perspectiva da gente vai mudando. E quando o ano acabou, eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava. Eu tanquei durante muito tempo ali as coisas e tal. E aí eu fui cuidar da empresa da minha família. E com mais ou menos 4 meses trabalhando lá, eu percebi que aquilo não era o que eu queria, porque eu tava ficando mal de novo. Nesse período eu passei aí uns 2 meses sem tomar medicamento.
que eu achava que eu tava bom, sabe? Mas muita coisa foi acontecendo e eu percebi que aquilo não era pra mim. Eu lembrei de uma aula que eu tive na faculdade, que foi uma das primeiras aulas com um professor chamado Jorge, em Teoria Geral da Administração. E ele contou a seguinte história. Quando eu comecei a trabalhar, eu era muito pobre e eu fui trabalhar no McDonald's. E eu ascendi até esse tipo, um grande gestor numa grande empresa multinacional, ganhar muito dinheiro e blá 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 blá. Isso, tipo, ele contou isso pra mim em 2017, eu tava lembrando disso em 2021. Então, quando aconteceu, foi muito antes de 2017. E ele falou que chegou um determinado momento que ele estava muito triste fazendo o que ele fazia, porque ele queria lecionar, ele queria ensinar. E aí ele desistiu da carreira dele e foi ser professor. Eu estava na empresa da minha família e eu questionei a mim mesmo. Eu vou ter que esperar ter uns 40 anos para poder perceber que eu estou fazendo uma coisa que eu não quero, ou eu simplesmente vou sair disso aqui e vou fazer as coisas que eu tenho vontade. E foi esse caminho que eu trilhei. Eu falei com o meu tio, disse, ó, tô saindo, não é o que eu quero para mim e tal. E aí eu peguei uma grana que eu tinha e disse, quer saber, velho? Eu tô precisando dar uma repaginada. Vou saltar de paraquedas. E aí eu fui saltar de paraquedas. E naquele dia ali, eu percebi que eu sou uma pessoa que tem muito baixa aversão ao risco. E eu tenho uma alta capacidade de tancar adrenalina, tá? Eu saltei de paraquedas e aquele dia ali foi pô, sensacional. E desde então eu venho tentando me colocar em situações de risco controlado e fazer o máximo de aventuras que eu puder, porque eu sei que aquilo ali me faz bem. Eu não estava curado da depressão, eu voltei a ficar mal diversas vezes. É um processo que é muito lento e demanda muita paciência, só que a gente não tem alternativa, porque o tempo vai passar. Independentemente do que você fizer, o tempo vai passar e você só tem que tancar, você só tem que seguir, tá? E foi isso que eu fiz. Continuei seguindo. E aí depois eu fui fazer rapel, fui fazer outras coisas, me apaixonei e não dava certo. Aí depois, sei lá, de um ano e pouco, vamos tentar mais uma paixão, mas não deu certo. E aí eu fui seguindo minha vida e fui trabalhando. E quando chegou no final de 2021, eu acabei meio que ficando meio perdido né, na questão de trabalho. Eu comecei a fazer live jogando Dofus, que era o jogo que eu jogava antigamente, e faço live até hoje na Twitch. É uma coisa que me faz muito, 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 muito bem. Eu voltei a fazer porque. Aliás, eu comecei a fazer porque o meu psicólogo falou: Ó, você tem que voltar a fazer coisas que você fazia antes e que você curtia. E eu voltei a fazer. Aliás, e voltei a jogar e comecei a fazer lives. E aquilo me fez muito bem. Daí eu comecei a ganhar uma grana, ganhar uma grana. Apareceu a oportunidade de trabalhar com coisas diferentes. Eu comecei a trabalhar em paralelo, jogar e fazer live. E é um negócio que, pô, me faz um bem absurdo. E muita coisa aconteceu nesses últimos anos. Meu processo de melhoria, de desenvolvimento foi constante. Eu não parei de progredir. E chega um determinado momento que estava tudo indo muito bem. E por causa do livro Quem Pensa Enriquece, eu estabeleci uma meta e eu disse para mim mesmo, quando eu concluir essa meta aqui, eu vou sair de casa. Que foi no final do ano de 2023. Só que aí eu tive uma grande surpresa. Nesse período, eu já estava bem melhor, mas meu pai teve um AVC. Ok? É importante lembrar que pouco antes dele ter o AVC, mais ou menos 4 meses antes, eu tinha parado de tomar medicação por autorização médica. O médico chegou pra mim e falou: Ó, velho, você tá bem. Eu olho pra você e vejo uma pessoa muito bem. Eu tava conseguindo já ter uma vida completamente normal. E. Ok. E aí a gente suspendeu a medicação. Desde então eu não tomei mais nada. Já mais ou menos 1 ano e 6 meses. E aí meu pai teve um AVC. Em dezembro de 2023. Então o meu plano de sair de casa foi totalmente parado, assim, tipo, abandonado naquele momento. Eu precisava dar suporte ao meu pai, dar suporte à minha mãe, ficar do lado da minha família, mesmo que eu já estivesse pronto para sair de casa, sabe? Sair até tarde. Só que como foi um período de pandemia, foi um período de depressão muito profunda, de altos e baixos, de muitas complexidades, eu acabei ficando saindo de casa, me preparando para sair de casa muito tarde. Meu pai teve um AVC e aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Naquele período eu não estava treinando tanto. Eu cheguei a ficar bem mais forte, bem mais fraco, bem mais forte, bem mais fraco, bem mais forte, bem mais fraco. E quando chegava o período depressivo, eu parava de treinar e tal, enfim. E aí, meu pai estava numa situação que ele sentia muita tontura quando ele ficava em pé. Porque os médicos não detectaram que foi um AVC logo no começo, sabe? Então a gente ficou procurando qual problema seria. Então levou uns 5 dias para ele ser diagnosticado. Nesse meio tempo,
Meu pai, eu tava ajudando meu pai a sair do banheiro, cara. E ele tava andando normal, assim, apoiado em mim. E aí, do nada, ele começou a gritar: Me segura que eu tô caindo, me segura que eu tô caindo. E ele não tava caindo, ele tava em pé, mas ele ficava em pé e sentia que ele tava caindo. O mundo dele começava a girar. Então, ele falava que ele via as coisas assim, tipo, do jeito que vocês estão vendo aí agora, mas a visão dele começava a girar assim, cara. É uma loucura. E aí eu tive que tancar, tive que segurar meu pai ali. E eu quase que não conseguia, cara. Eu quase que não conseguia. E aí eu percebi que tinha um motivo a mais pra ficar forte agora. Naquele momento ali me virou uma chave na minha cabeça e eu percebi que não, velho, eu tenho que voltar a treinar, eu tenho que ficar forte. Eu tenho que tancar, eu tenho que saber qual é o peso do meu pai e eu tenho que ser capaz de levantar esse peso, tá ligado? Eu tenho que ser capaz de tancar essa situação aqui com facilidade. E aí desde então, eu fui tentando me aprimorar no ano de 2024 ainda mais, financeiramente, psicologicamente, mas uma coisa acabou piorando, que foi a minha leitura. Minha leitura diminuiu muito, 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 muito. Eu li pouquíssimos livros nos últimos anos, e aí é mais um motivo para eu voltar a trazer esse canal aqui para ação, porque o canal me fazia ler muitos livros, ou ler bastante, e é uma coisa que eu acho que eu sei que é importante, que eu gostava bastante, mas que eu perdi o hábito. Do mesmo jeito que eu perdi o hábito de ficar falando para a câmera assim sobre um assunto e tentar ser coeso do início ao fim e fazer as coisas bem. E aí eu quero tentar trazer isso de volta para cá. E cara, eu fui passando nesse processo de 2024 ali de tentar apoiar o meu pai o máximo que eu pude e ajudar minha família o máximo que eu pude. Hoje em dia meu pai tá bem melhor, tá? Já tem cerca de 1 ano e meio que isso aconteceu. E assim, eu vou falar pra vocês, cara, doença na família muda muito a família, sabe? Eu tinha uma relação muito crua com meu pai, também com minha mãe. E depois da depressão, meu pai passou a me enxergar de uma forma diferente e eu passei a enxergá-lo de outra forma. E as coisas foram melhorando muito. Minha relação com ele foi melhorando muito, minha relação com minha família foi melhorando muito, minha relação com as pessoas no geral foi melhorando bastante, porque eu me tornei um cara que controlo a minha frieza para que em momentos que eu não deveria ser frio, eu tente expressar alguma coisa, tá? E eu não sei se eu tenho algum outro problema na cabeça que eu preciso investir ainda, mas eu tenho muito problema de sentir empatia em diversas situações. Empatia é uma coisa que eu não compreendo muito bem e tem momentos que eu deveria ter empatia e aí eu simulo uma empatia, tá ligado? Eu sei que se eu sentisse empatia naquele momento, eu deveria falar tal coisa, eu deveria perguntar tal coisa, eu deveria me expressar de tal forma. Eu não sinto essa vontade, mas eu emulo isso. Eu ajo como se eu tivesse empatia mesmo não tendo. E aí as minhas relações melhoram ou ficam ok. Mas eu sei que ainda não é o ideal, então eu tô buscando melhorar bastante. E cara, no ano passado também aconteceu de eu começar a investir. Investir não. Eu comecei a comprar Bitcoin, guardar Bitcoins, trocar Bitcoin o máximo que eu pude, tá? Por conta do 38. Eu conheço Bitcoin desde cedo, inclusive já tive carteira e tal, mas nunca foi uma coisa que eu fui muito atrás. E aí, por conta que o 38 ficou muito em alta, eu quero falar sobre ele mais pra frente em outros vídeos também. As coisas começaram a dar uma guinada, tá? E aí eu comecei a comprar o máximo que eu pude desde mais ou menos 1 ano e meio atrás, quase 1 ano e meio atrás, comprei o máximo que eu pude e vai por mim. Eu não me arrependo, tá ligado? A parada tava 55 mil e hoje tá 103 mil. Foi para cento e poucos mil, caiu, foi para 106,5 eu acho, e caiu bastante. E eu tanquei ali, segurei, mão de diamante, como diz o Augusto Bax. E aí fui segurando, segurando. E hoje eu não me arrependo, tá? Não me arrependo de forma nenhuma. Eu quero falar sobre Bitcoin aqui também. Eu quero falar sobre muitos assuntos. Eu não sei exatamente sobre o que o canal vai tratar, tá? Mas eu vou tentar trazer o melhor conteúdo que eu puder aqui para vocês e falar muito sobre esse meu processo de melhoria, tá? E foi assim que eu saí da depressão no final das contas. Foi buscando fazer coisas que eu achava que era correto, fazendo o básico que todo mundo sabe que precisa fazer e que muita gente não faz. É, tipo, acordar cedo, comer bem, tomar sol, praticar exercício, não se relacionar com pessoas ruins, procurar fazer novas amizades, montar networking, conhecer pessoas diferentes, ter muitas experiências.
E vai por mim, eu tive muitas experiências e aí eu vou tentar trazer isso pra vocês nos próximos vídeos, cara. Fiz rapel, comecei a surfar, fui pro Chile fazer snowboard, fiz muita coisa, cara. E fui praticar tiro e tudo isso me fez muito bem de verdade. E hoje em dia eu saí de casa, agora no começo desse ano, tem mais ou menos uns 3 meses, montei um estúdio aqui pra mim. Tô num ambiente completamente novo, me sinto muito mais saudável, muito mais forte. Tá? Não tô tão forte quanto eu já estive, mas eu tô me sentindo muito bem. Eu tô provavelmente no melhor período da minha vida. E sei lá, velho. Isso aqui fica como um piloto. Não teve muito roteiro, teve alguns arrodeios. Eu sei que não foi perfeito, não foi como deveria ter sido. E eu nem faria esse vídeo hoje, só que eu acordei muito mal. Acordei muito mal mesmo hoje. Foi um dia muito complicado. Foi uma semana. Eu fiz muita merda no final da semana passada. E aí eu tive uma sequência de azar em vários dias. E hoje foi um dia que eu acordei muito mal. Mas eu percebi, putz, se eu conseguir fazer isso hoje, especificamente num dia que eu não tô bem, nos dias que eu estiver bem, vai ser muito mais fácil. Agora, se eu não tancar fazer isso hoje, se eu não fizer essa coisa que eu sei que eu preciso fazer no momento de desconforto, talvez no momento que eu estiver confortável, eu não vou ter métrica de comparação e vou pensar, putz, talvez isso aqui esteja muito difícil. Mas se eu fiz hoje, que foi um dia difícil, amanhã talvez seja mais fácil. Tá? É isso, sei que foi um vídeo longo aí, cheio de preâmbulos e coisas. Mas enfim, comenta aí o que é que vocês querem que eu traga para esse canal. E se inscreve aí, eu deixo o like e até a próxima. Vai. Valeu, falou e fui.